Itália entre cidades italianas, um quadro onde a gente compara cidades de porte similar e descobre qual é a melhor para morar. As duas concorrentes de hoje estão localizadas no norte da Itália e a primeira é a cidade de Bergamo, na região da Lombardia, e a segunda é a cidade de Trento, que é uma província autônoma da região do Trentino Alto Adige. Nesse quadro a gente avalia 5 tópicos, que são a população, os valores dos aluguéis nos centros históricos dessas cidades, as oportunidades de trabalho, o transporte público e a presença de hospitais e escolas. Com esses 5 pontos a gente consegue entender um pouco do funcionamento e da logística da cidade, mas também como é a infraestrutura desse local para morar. Já saiu muito conteúdo aqui no canal e tem vídeos sobre Roma, sobre Veneza, sobre Milão, sobre Torino, sobre Verona, sobre Bolonha e muitas outras cidades. Então, caso você tenha perdido, eu convido você a assistir na sequência e maratonar toda a playlist que eu vou deixar linkada na tela final, porque tem algumas explicações e o porquê de certas avaliações em alguns vídeos e que eu não fico repetindo toda vez. É muito importante que vocês acompanhem todos os conteúdos dessa série. No ano de 2023, Bergamo conta com aproximadamente 120 mil habitantes versus os 118 mil de Trento. Ambas muito similares, bem parecidas nesse quesito, portanto a gente já começa com um empate de um ponto para cada cidade. É interessante a gente comentar que por um fator cultural, Trento tem uma população muito mais local, italiana mesmo, tanto da cidade como de outras regiões, enquanto Bergamo tem muito mais estrangeiros. Estamos falando de cerca de 11% da população em Trento e de 15,6% da população em Bergamo. Só a nível de comparação, porque eu achei interessante para a gente começar a entender como funciona a cidade de Trento principalmente. Eu falei 15,6 ou 16,5? Acho que eu errei, mas é 16,5. Bergamo é muito antiga, bem histórica mesmo, e ela é uma cidade dividida em 2 partes. Nós temos o centro histórico, né, que é chamada de Città Alta, porque é literalmente a parte alta da cidade, enquanto a parte baixa é, digamos que a parte e as construções mais novas. Vamos considerar, como sempre, o centro histórico, e alugar um imóvel naquela localidade está custando uma média de 11,50 € por metro quadrado. Se vocês quiserem comprar, podem considerar o valor de 2.645 €. Já em Trento, os valores mudam um pouquinho, porque é uma cidade com um custo de vida mais elevado e não seria diferente na questão dos imóveis. Alugar está custando 12 € por metro quadrado em média, enquanto a compra, pasmem, beira os 3.000 €. São 2.980 € por metro quadrado. Tem uma bela diferença entre as duas, isso porque Trento, por ser uma localidade em uma região autônoma, tem muitas vantagens que não entram nos tópicos que a gente avalia. Mas ela também é uma cidade considerada uma cidade de prestígio e que tem o custo de vida mais elevado, não só no quesito aluguéis. Portanto, por ser mais econômica, o nosso ponto vai para Bergamo. Sem contar que Trento está sempre no pódio entre as primeiras 3 cidades com a melhor qualidade de vida da Itália. Economicamente falando, a melhor opção quase sempre vai ser uma cidade da Lombardia. Isso porque a maior concentração de vagas de emprego, de oportunidades e de opções de trabalho está concentrada ali. E nesse caso não seria diferente, até porque a gente tem outra particularidade da cidade de Trento, que é ser uma cidade nórdica dentro da Itália. No sentido que ela tem muita influência germânica, não só na arquitetura, mas também na cultura local, na alimentação e em tudo que envolve o cotidiano. Tanto é
que a maior parte dos habitantes e dos locais fala o alemão como segunda língua, e essa é uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção. Sendo bem sincera com vocês, dificilmente alguém que não fala alemão, além do italiano, vai conseguir trabalhar ali. E isso acaba dificultando e limitando muito as possibilidades de se conseguir um emprego. Portanto, no quesito trabalho, o nosso ponto também vai para Bérgamo. Essa cidade tem uma posição estratégica na Lombardia, estando também relativamente próxima a Milão, mas o que surpreende mesmo é a questão do transporte público, que é super eficiente. A gente tem 4 opções de transporte, sendo o ônibus, o tram, o trem e a funicular, e os bilhetes custam em torno de R$ 1,50 para cada um desses meios. Se vocês quiserem dar uma olhada, no caso de Bérgamo, online você encontra o mapa de todas as linhas de transporte público e é uma coisa fantástica, abrange muitas localidades, periferias, inclusive em horários noturnos, que acaba sendo uma raridade na Itália, então é algo a se valorizar. Uma grande vantagem de Bérgamo, que eu considero a melhor nesse quesito de transporte, é o fato de ter um aeroporto internacional que se chama Orio al Serio. Em Verona também temos, porém a quantidade de rotas em Bérgamo é muito maior. Tanto é que quando a gente vai fazer alguma viagem, a gente sempre procura os voos de Bérgamo, primeiro por ser mais barato, segundo por ter mais opções, tanto de rotas como de horários, como de companhias aéreas. E também é possível chegar no aeroporto com o transporte público urbano normal mesmo. Trento não tem tanta opção assim, sendo os meios somente ônibus e trem, e com os bilhetes a partir de €1,20 para a categoria urbana dos ônibus. Os fatores mais relevantes, na minha opinião, e que desempatam essas duas cidades nesse tópico são o primeiro, a presença do aeroporto em Bérgamo, e o segundo, a possibilidade de usufruir também de algumas linhas noturnas. E para quem faz certos tipos de trabalho com escala, né, que trabalha dia sim, dia não, um dia à noite, um dia de dia, isso é uma vantagem muito grande, portanto, Bérgamo leva novamente o nosso ponto. Com relação aos hospitais, em Bérgamo nós temos 8 estruturas e uma dessas é um dos maiores hospitais da Itália e o 9º melhor do país. Enquanto em Trento nós temos apenas 3 hospitais. É uma disparidade muito grande e eu realmente não entendi por que tem tão poucos hospitais em Trento. Se alguém mora na cidade, me conta aqui nos comentários, porque eu pesquisei sobre o tema e não consegui entender. Até porque Trento tem como se diz, uma média de idade muito mais alta, é uma cidade mais de idosos, e a gente já vê isso também no próximo ponto, que é o de escolas, mas essa questão dos hospitais não ficou muito clara para mim. Falando de escolas, temos 172 estruturas entre públicas e privadas para todos os níveis e faixas etárias em Bérgamo, contra as 73 de Trento. Como a gente acabou de comentar, a faixa etária da população de Trento é muito mais velha, é mais idosa do que em Bérgamo, que tem mais jovens, mais crianças, mais famílias no geral. Trento não deixa nada a desejar, é só uma questão de perfil mesmo. Vocês podem ver pela quantidade de escolas. Nenhum comune fica construindo escolas se não tem alunos para estudar ali. Finalizamos com um total de 4 pontos para Bérgamo e 1 ponto para Trento. Eu tenho certeza que quem acompanha o canal vai se surpreender com esse resultado, porque eu sou a primeira a falar que a cidade de Trento é fantástica para se morar. Porém, a gente precisa ser muito cauteloso na hora de fazer certas avaliações. Esses vídeos são muito importantes para vocês conseguirem entender onde pode ser uma boa localização para se recomeçar a vida no país.
E Trento definitivamente não é essa cidade. Trento é ótima para quem tem o alemão, Trento é ótima para quem já está estabilizado e consegue se mudar com mais facilidade, porque é uma cidade cara, não é uma cidade para você chegar na cara e na coragem. E também é uma cidade muito boa para casais aposentados, para jovens mais caseiros, mais tranquilos, porque não tem tanta opção de lazer como várias outras. Então, sim, Trento é maravilhosa e não é por nada que ela fica sempre no topo das melhores cidades, porém precisamos ter os pés no chão e avaliar cada ponto com muito critério. Lembrando que não existe cidade perfeita, não só na Itália, como em nenhum outro lugar do mundo, e muito menos uma cidade que seja horrível em todos os aspectos. O intuito e o propósito desses vídeos é ajudar vocês a tomarem decisões conscientes e fazerem escolhas assertivas, pensando em cada característica da cidade de acordo com o perfil de vocês. Eu não conheço cada um que está assistindo o vídeo para indicar a melhor cidade perfeita para o caso de vocês, mas vocês conseguem, através desses vídeos, fazer as avaliações corretas. Como eu falei, como é o caso de Trento, pode ser uma cidade perfeita, maravilhosa para certo perfil, enquanto para um perfil jovem, de uma pessoa solteira e que gosta de estar sempre conhecendo novas pessoas e fazendo coisas novas, vai ser uma péssima opção, porque não tem nem um shoppingzinho para se passar a tarde de domingo. Então, eu espero que vocês entendam esses critérios e que o pensamento de vocês fique cada vez mais apurado com relação à escolha de lugares para morar. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o joinha, deixem aqui abaixo o comentário de vocês sobre essas cidades e também novas sugestões. E noite, salute e amo qui. Um bacio e até o próximo vídeo.